Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto diário de guerra. E no vídeo de hoje vamos falar de Giant Size Spider-Man de 1974, volume 4. É uma revista que eu não entendo muito bem qual é a proposta dela. A impressão que eu tenho é que simplesmente quiseram trazer uma aventura um pouco mais cara, ou um pouco mais extensa com o escalador de paredes. Então, junto disso, colocaram não somente uma, mas duas histórias dentro da revista. Sendo, aparentemente, eu não pesquisei as outras, mas eu imagino que em todas siga esse padrão. Na número 4 temos uma história original e uma história que já havia sido publicada em outros lugares, em que o Cabeça de Teia aparecia. Só que a gente não tá aqui para falar sobre o Cabeça de Teia, e sim sobre o Justiceiro, personagem que aparece pela primeira vez nessa revista, após ter a sua derrocada em abertura, sua apresentação verdadeira sendo feita lá em Marvel Preview número 2. Para quem não assistiu o vídeo, a gente foi o War Journal número 3, e foi nessa HQ em Marvel Preview que o Justiceiro apareceu sozinho pela primeira vez. Aqui ele se une mais uma vez com o Cabeça de Teia para uma história um pouco mais madura, trazendo aí mais uma vez também aquela coisa de um vilão da América, um vilão que vem ali da parte sul dos Estados Unidos, ou seja, do México para baixo, né? Mas vamos lá, quem é que trabalhou nessa edição? Para começar, nós temos novamente o Gary Conway como autor, como roteirista, né, dessa em específico. Temos desenhos novamente do Ross Andru. A arte final foi do Mike Esposito, e aqui entramos em um pequeno um paradigma aqui. Porque na própria edição temos as cores sendo atribuídas a um cara chamado Stan G. Só isso, Stan G. Ponto. Porém, lá no Marvel Unlimited temos as cores atribuídas ao Joey Hossein. Então eu não sei dizer qual dos dois que fez, mas foi um dos dois, né? Além disso, temos como editor da época o Len Wein. A revista foi lançada em 1º de abril de 1975, contando com 68 páginas na sua edição física, e no caso do Marvel Unlimited só tem 28 páginas, porque ali tanto são cortadas propagandas, qualquer página que não agregue diretamente a história, como as próprias cartas são cortadas. Então ali só temos a parte realmente da história. E também foi cortada a segunda história, que era Doctor Strange número 179, que é uma parceria entre Doutor Estranho e Homem-Aranha. Como eu disse, o que importa é o Justiceiro aqui para o nosso vídeo e não o Homem-Aranha, por isso eu não pesquisei se essa foi, sei lá, a primeira vez que os dois se juntam, não sei. A questão é que parte disso foi cortada da revista Giant Size do Homem-Aranha. E por que ela foi cortada no Marvel Unlimited? Porque essa segunda obra já havia sido publicada na revista de próprio nome, né, Doutor Estranho 179, não havendo necessidade de ter essa duplicata, né? Uma coisa que eu acho interessante de comentar antes de começarmos a história é que neste ponto o Justiceiro tem cerca de 1 ano de vida. Já houve um longo prazo para se pensar como ele vai se portar, qual é realmente o objetivo do personagem e tudo o mais. Só que o que realmente determinou como o Justiceiro é daqui pra frente foi o que a gente viu em Marvel Preview, imagino eu. Porque foi lá que o próprio Gary Conway teve a oportunidade de trabalhar com o personagem, construir ali a origem dele, botar algumas motivações. Então nessa revista algumas coisas são trazidas de lá, como o próprio Diário de Guerra, e também o modus operandi que tentou ser começado lá na revista Marvel Preview veio pra cá. Isso se reflete bastante na forma com que o Aranha tratou ele, mas não é uma coisa assim, até bastante foi exagero. Não é uma coisa que mude muito o que a gente viu antes, porém existem certas fagulhas assim que dão a entender que agora a coisa é um pouquinho diferente. O Justiceiro se consagrou sim como um personagem da Marvel nesse 1 ano e pouquinho, mas não sem deixar ali certos ressentimentos com outros personagens, porque era necessário mesmo para que o personagem fosse construído como é. Essa história é dividida em 3 atos, por assim dizer. Atos bem curtinhos, com cerca ali de, sei lá, não chega a dar 10 páginas, alguns são até um pouquinho mais curtos. Mas é curioso que realmente se encaixou bem a forma como foi construído, e eu até gostei muito. Queria ver mais histórias sendo construídas nesse esquema de 3 partes. Mesmo sendo uma história bem curta, né, de 28 páginas. Nos dias de hoje, provavelmente,
seria dividido em 3 revistas completas, todo esse arco que a gente viu em Giant Size Spider-Man. Então, a revista começa com o Homem-Aranha já um pouco cansado da sua rotina, né? Reclamando ali que todo dia aparece alguém, que Nova York é uma cidade que sempre tem alguma coisa acontecendo, que ele só queria um dia andar por aí e não encontrar um crime. Mas enquanto ele pensa isso, uma mulher começa a gritar no meio da cidade. Então ele corre até lá e tem 3 homens tentando arrastar ela para dentro de um prédio. Mas ele tá tentando arrastar ali, eles estão tentando arrastar, o Homem-Aranha chega, luta contra os caras. E em um pequeno momento de distração, um desses bandidos pega uma arma e aponta para a cabeça do Aranha, quando é acertado na sua própria cabeça. Então o cara simplesmente cai morto do lado do Homem-Aranha. O Homem-Aranha olha rápido para ver de onde veio o disparo. Ele percebe que veio de cima de um prédio, mas ele não encontra o assassino. A própria revista deixa bem claro ali com a silhueta do assassino misterioso quem provavelmente é. E o Aranha não é bobo nem nada. Ele acaba, nesse meio tempo, alguém chamou a polícia, né? E daí a polícia chega a ambulância, ele leva a mulher, destaque aqui, até é um pouco errado dizer que isso é um destaque, mas é curioso, né? Que a mulher ela tá um pouco mais provocativa do que as mulheres que apareceram antes em outras revistas, né? Aparentemente aqui houve uma tentativa de aflouchar um pouquinho ali o Comics Code Authority, né? Fazendo com que tenha algumas coisas um pouco mais adultas, por assim dizer, mas talvez isso possa ser só impressão minha, mas achei curioso, né? Então, ele entrega ali a mulher pra ambulância e tal, a mulher desmaiou no meio dessa bagunça, os caras começam a cuidar, os policiais chegam e querem que o Homem-Aranha preste ali queixa, né? Queixa não, né? Dê o depoimento dele. O Homem-Aranha diz que não e cai fora, vai-se embora atrás do tal do bandido misterioso. Cortamos então pro Justiceiro, que tá chegando na sua base, uma base ali grande, tá? Ele tá chegando inclusive com a van dele, aquele furgão que ele tá sempre andando por aí, cheio de armas, né, e equipamentos. Quando ele entra dentro ali do que parece ser uma espécie de... é tipo uma fábrica meio abandonada, e vai abrir o furgão. Quem ele encontra dentro do furgão? O nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha deixa bem claro que percebeu que tinha sido ele, porque só podia ter sido ele, e ele encontrou o Justiceiro. Lá o Justiceiro explica um pouquinho mais sobre esses caras que estavam tentando sequestrar a mulher, mostrando inclusive um vídeo pro Homem-Aranha, onde são testadas armas. Então é um vídeo em algum lugar da América do Sul. Aqui se percebe nitidamente que havia um medo de colocar um país específico e ofender alguém, né? Ou até seria perigoso, para falar a verdade, que as crianças lá dos anos 70 percebessem que, sei lá, na Guatemalteca, que nem sei se é um país de verdade, as pessoas testam armas químicas nas pessoas e não tem problema. A questão é que no vídeo é isso que acontece. Parece umas pessoinhas ali correndo, daqui a pouco é jogado um gás e o gás simplesmente derrete as pessoas. Entre as pessoas tinham crianças também, e o Homem-Aranha fica indignado, bravo, começa a socar tudo, e aqui temos o ponto que talvez seja o único que eu lembro, em que o Homem-Aranha realmente acusa o Justiceiro de algo, criando essa oposição entre os modos de agir dos dois personagens. Nesse momento ele diz, ai, você é igual a eles, você queria deixar que aquela mulher fosse sequestrada, você não deixa de ser um bandido e tal. E daí ele vai pra cima do Justiceiro, com a raiva que ele ficou assistindo aquele vídeo. O Justiceiro dá um tiro de tranquilizante no Homem-Aranha e ele fica calminho, desmaiando ali. E aqui vai um adendo que eu vou falar agora, antes que eu esqueça no futuro. Ele diz que aparentemente, ele diz, né, que o Justiceiro queria deixar que a mulher fosse sequestrada. A questão é que eu imagino que o Justiceiro estava tentando usar a mulher de isca, né, fazendo com que ela fosse sequestrada e ele seguisse ela e eles iam levar ela até esse lugar onde ela seria utilizada como teste para armas químicas. O que é um tanto totalmente contraditório para o que a gente sabe do mundo como ele é, que seria muito mais fácil que esses bandidos sequestrassem pessoas lá da própria região, né? Não virem até os Estados Unidos sequestrar alguém, ainda mais no mundo Marvel, onde tem heróis e tal, e até os Estados Unidos sequestrar alguém para levar para esse país para lá matar a pessoa com gases químicos. É um tanto quanto confuso, né? Poderíamos usar aqui certas explicações como, a gente quer testar com pessoas que vivam nos Estados Unidos, que comam as coisas dos Estados Unidos, que usem os remédios dos Estados Unidos, para entender qual é a diferença do impacto disso com uma pessoa que vive em um país nitidamente subdesenvolvido, que é o que eles deram a entender lá na América do Sul, aqui na América do Sul. Então, só um adendo, né?
O Justiceiro pretendia deixar que a mulher fosse sequestrada, porém o Justiceiro sabia onde esses bandidos trabalhavam, onde eles estavam. Ele só queria achar um jeito de recuperar essas pessoas, realmente salvar essas pessoas. É o que dá a entender, tá? Nada disso tá na HQ. Eu tô aqui supondo várias coisas. Só com essa frase do Homem-Aranha dizendo que o Justiceiro ia deixar ela ser sequestrada. O Homem-Aranha acorda, o Justiceiro conversa com ele, o Homem-Aranha se acalma, então eles decidem juntos bolar um plano, que não é explicado, mas fica claro que existe um plano por parte, provavelmente, do Justiceiro. O Justiceiro dá um reloginho com rastreador para o Homem-Aranha, que é muito menos discreto que qualquer rastreador do próprio Homem-Aranha, e eles seguem para a missão deles, que consiste em invadir um prédio onde fica o escritório de um cara chamado Moses Magnum, que a esse momento do mundo Marvel se auto-intitula como o maior criador, maior produtor, o maior vendedor, sei lá, de armas de fogo do mundo, superando em muito qualquer outro que vai aparecer aí da Hammer, da Stark e entre outros, né? Sendo que o Stark já era bem antigo nesse momento, tá? Mas eu realmente não li essa época, então eu não sei comparar. Não sei se. Provavelmente nessa época ele já não trabalhava com armas, então não sei. A questão é que ele se diz o maior do mundo. Beleza, então lá dentro desse prédio que tem uma entrada muito legal do Justiceiro, e é curioso que a entrada do Justiceiro é muito mais legal que a do Homem-Aranha. O Justiceiro chega dando tiro pra tudo que é lado, matando um monte de gente, e aqui nesse momento a gente tem uma sequência de várias mortes. E também destaque que aqui nessa revista temos as primeiras mortes 100% declaradas. Atirou o cara, caiu e alguém disse, morreu. Então aqui são mortes declaradas diferentes das de Marvel Preview, que ele explodiu lá a bomba e a gente não sabe quantos exatamente morreram. Ok, eles derrotam vários capangas, o Homem-Aranha vai reto até o escritório do Moses. É curioso que ele tá com vários caras de vários países lá, são representados ali através de estereótipos, né? Para definir que são realmente várias pessoas de vários países que provavelmente compravam armas do Magnum, mostrando que ele vende armas para o mundo todo de fato. Isso também é mais uma suposição, né? Mas que é aquilo que a gente enxerga quando olhamos para o desenho também e não somente para o que está escrito nos balões. Até que todo mundo chega ali no seu ápice, né? O Homem-Aranha chega nessa sala, o Justiceiro enfrenta um cara grandão lá, derrota o cara, bate com a cabeça do cara na parede, acho que o cara morre também. E aí o Homem-Aranha acaba sendo sobrepujado pelos capangas do Moses Magnum. E ele literalmente desmaia ali e é levado num helicóptero que parece muito esses aviões da SHIELD e tal. Ele tem umas hélices ali embaixo. É um avião muito louco, muito, muito louco. Mostrando que o Moses Magnum é um cara muito, muito rico. Rico pra caramba. Beleza, o Justiceiro sai do prédio, o Homem-Aranha foi sequestrado. Terminamos aqui o ato 2 que se iniciou quando eles invadiram o prédio. O ato 3 se passa já nessa cidade, nesse país da América do Sul, cujo nome não sabemos, e o Homem-Aranha é colocado lá como se fosse, sei lá, como se ele estivesse visitando um resort, sabe? Vai lá. E aí ele fica ali dentro daquele tipo campo de concentração com outras várias pessoas. O Moses Magnum até chama o Homem-Aranha até lá para fazer uma entrevista, né, entre muitas aspas, com o Homem-Aranha. E nisso ele tira a máscara do Homem-Aranha e o que a gente vê é um outro cara que não parece nem um pouco o Peter Parker. Por alguns instantes eu até pensei, poxa, mas então eles mandaram uma isca, sei lá. Não dá pra saber, até que a gente vira a página e descobre que ele tava com umas próteses, uns negócios que o Justiceiro deu pra ele parecer outra pessoa. Imagino que em momento algum ele tirou e botou as próteses junto com o Justiceiro, porque o Justiceiro não sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. A questão é que ele botou ali as próteses para realmente não parecer o Homem-Aranha, no caso o Peter Parker. O Moses Magnum diz que vai levantar as fotos de todos os funcionários de Manhattan para tentar descobrir para quem que ele trabalha e tal. Mas aí ele sai e bota a máscara de novo, que é curioso, né? Porque eu imaginei que o moço, sei lá, ia jogar a máscara de volta. Ele tirou a máscara, tirou uma foto e não, toma aí, pode se disfarçar de novo. E aí o Homem-Aranha fica lá na casinha lá preso, que é um lugar que nitidamente, e eu acho aqui que tem um ponto também importante, nitidamente o Homem-Aranha poderia sair daquele lugar quando quisesse, todos eles deveriam saber disso. Só que parece, e aqui a gente volta um pouquinho atrás no que a gente viu até agora, parece que o Gary Conway, ele ignora em muito os poderes do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é forte pra dedéu. E em nenhum momento eu senti que ele estava usando essa super força. O que me parece, até aqui, lendo o Gary Conway trabalhando com as HQs ali do Homem-Aranha,
é que ele tá simplesmente colocando o Homem-Aranha como um cara um pouquinho acima da média, mas não chega a ser forte, né? Ele é quase um humano, até porque as teias não saem do corpo dele, então ele quase não tem superpoderes. O maior superpoder dele, que é utilizado bastante até, é o sensor aranha, e só isso. É curioso, mas eu acho que vai de cada escritor, né? Depois disso, o Homem-Aranha acaba quebrando ali algumas madeiras do chão dessa cabana. E quem tá lá embaixo da cabana? O Justiceiro, que entra na cabana e eles bolam um plano. O Justiceiro chega lá com umas granadas de gás e tal. Então eles saem da cabana e começam a matar geral, né? O Justiceiro, no caso do Homem-Aranha, ele vai ali prendendo o pessoal com teia e tal, dá um tiroteio. E o Homem-Aranha vai reto até o local onde o Moses Magnum, o grande vilão dessa HQ, tá escondido. Lá eles começam um combate, o Moses Magnus sobrepuja o Homem-Aranha em muito, quase derrotando o Homem-Aranha, até que o Homem-Aranha dá um chutão na cabeça dele. E aí dá a entender que o Moses Magnus tem uma espécie de super força. Ou simplesmente o Homem-Aranha não tem sua super força nesse momento. A questão é que ele chega quase a quebrar a coluna do Homem-Aranha, ele faz até aquela cena que a gente conhece do Batman, Cavaleiro das Trevas, do Bane quebrando as costelas do Batman. A gente vê aqui o Moses quase quebrando as costelas do Homem-Aranha, mas acaba que o Homem-Aranha consegue meio que ficar em vantagem quando o Moses pega um galão, um tonel desse gás que eles jogam para testar nas pessoas e ergue sobre a cabeça para atirar no Homem-Aranha. O Justiceiro aparece na sala, olha pro galão ali, para aquele tonel, olha pro Homem-Aranha, pro Moses e pum, dá um tiro no tonel. O Homem-Aranha pula no Justiceiro, eles se escondem dentro do que parece ser uma câmera fria, uma coisa assim, impedindo que o gás chegue até eles, e lá dentro o Moses acaba derretido com o próprio gás. Eles chamam a polícia, resgatam todas as pessoas utilizando os próprios aviões ali do Moses Magnum e todo mundo vai embora feliz. E essa foi a história. Eu gostei bastante dessa trama como um todo, eu achei bem legal, bem ao estilo do que a gente vem a ver do Justiceiro futuramente, né? Esse combate contra um grupo militar, um grupo paramilitar, né? Então eu achei bem interessante. E o papel do Homem-Aranha que foi um tanto quanto ok, mas não teve tanto destaque. O destaque realmente foi pro Justiceiro, porque não somente o Justiceiro foi quem arquitetou tudo, como realmente ele tem as cenas mais interessantes ali. O Homem-Aranha acaba servindo como um peão dentro do trabalho do Justiceiro. Mas vamos às curiosidades, né? E como de praxe, eu anotei elas aqui e eu vou pegar o tablet aqui para poder ler ela para vocês. Então perdoe-me se eu não estarei olhando para a tela o tempo inteiro, para a câmera no caso. Temos aqui a volta do Diário de Guerra com os números 342, 343, 345, 346, 47 e 349. O que deixa bem claro que os ocorridos desse volume aqui, cronologicamente dentro do mundo Marvel, se passam antes de Marvel Preview. Mas a HQ foi publicada um pouquinho depois, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Essa aqui foi em 1º de abril de 75 e a Marvel Preview foi em 1º de janeiro de 75. Então, alguns meses depois foi essa publicação, mas eles encaixaram ela cronologicamente antes daqueles ocorridos, antes dos os ex-militares ali começarem a assassinar pessoas nos Estados Unidos. É legal isso no Diário de Guerra, que ele consegue nos colocar cronologicamente dentro da história. Apesar de que, visto que houveram mudanças significativas, inclusive na personalidade do Justiceiro em Marvel Preview número 2, eu acho que essa HQ se encaixaria melhor realmente para a leitura, sendo colocada posteriormente a Marvel Preview ali no intervalo um pouco depois. Mas o Diário de Guerra dá a entender que é um pouco antes, e inclusive dá a entender que no intervalo entre as ocorrências dessa HQ e de Marvel Preview número 2, o Justiceiro trabalhou em algum outro caso, porque tem cerca de 10 diários de guerra ali que se perdem. Outra curiosidade é que alguns diários de guerra se perdem também dentro da própria HQ, sendo eles o 344 e o 348. Esses, o Justiceiro não falou eles no caso, nos quadros, né? Ele falou em off, ele não estava na tela quando gravou esses diários de guerra. Que o 344 aparentemente é no intervalo em que o Homem-Aranha desmaia e acorda, e o 348 aparentemente é no intervalo em que o Homem-Aranha vai para esse país da América do Sul e ele fica lá nos Estados Unidos. Depois ele usa o rastreador que ele colocou no Homem-Aranha para chegar até esse país.
A base do Justiceiro fica em algum lugar na zona leste de Manhattan, coisa que para nós brasileiros não influencia muito, mas é interessante. É uma curiosidade interessante. A cena em que o Justiceiro mostra um vídeo pro Homem-Aranha lá no segundo encontro, quando eles enfrentaram lá o Tarântula, quase se repete aqui. O Justiceiro leva mais uma vez o Aranha para uma base dele e mostra um vídeo, achei curioso também. E aqui temos como vilão o Moses Magnum, como eu já mencionei, ele é o maior fabricante de armas do mundo. Em torno de 15 mortes foram efetivadas pelo Justiceiro nessa HQ. As que eu contei foram aquelas que foram vistas ali nos quadros, né? Obviamente, se a gente for considerar a fio, ele matou muito mais que isso na invasão do prédio ou mesmo ali no momento em que eles tentaram pegar o Moses Magnum no acampamento, né, no centro de concentração. Mas em quadro mesmo houveram 15 mortes que podem ser confirmadas, totalizando aí cerca de 135 ao todo até agora. Em apenas 5 aparições, né? Se formos contar aquele cameo lá na Spider-Man 138. Não vou lembrar o número. O furgão do Justiceiro tem escrito As da TV Concertos. Eu vou começar a anotar o que está escrito no furgão dele para a gente ir vendo como muda. O mapa que o Justiceiro tem na base dele supõe que ele atua em várias partes dos Estados Unidos e não somente em Nova York, porque tem vários pininhos ali ao longo do mapa dele, né? Supondo que ou ele está estudando, né, a posição dos bandidos em vários lugares dos Estados Unidos ou simplesmente ele está agindo em vários lugares. O Moses Magnum parece ter super força, a gente volta no que eu falei, eu não sei se ele tem super força ou se o Homem-Aranha que está nerfado todo esse tempo. E aqui tem uma pergunta que fica, que ela provavelmente poderia ser respondida, mas como eu já li bastante à frente do que eu estou conversando com vocês, eu vou dizer que ela não foi respondida ainda. Que o Justiceiro é rico? Essa é a questão que a gente pode ficar debatendo aqui por um bom tempo, porque a gente vê que ele tem várias parafernálias, vários armamentos, tem o furgão, tem várias bases que ele vai se escondendo. E no final dessa edição aqui, ele vai embora da ilha no seu próprio helicóptero. Sim, o Justiceiro tem um helicóptero. Não é um helicóptero furreba, ele é um helicóptero militar. Parece um helicóptero mais caro do que os helicópteros furrebas. Não que o helicóptero furreba seja barato, né? Então, até esse momento que dá a entender que o Justiceiro é rico. Coisa que eu não sei se é abordado futuramente, porque em uma edição, e aqui fica quase que um spoiler um pouco mais pra frente, a polícia diz que a maioria das armas do Justiceiro é ele mesmo que faz, é de lá que ele tira elas, ele sabe fazer as armas. Então, não sei se ele é rico ou não. E para finalizar, vamos à conclusão, né? O que acontece? Essa HQ aqui, com certeza, ela é o resultado direto do que foi visto em Marvel Preview, tanto na forma como que o Justiceiro age, quanto na forma que ele é tratado. E ainda assim, eu sinto que teve certas relutâncias aqui, né? Apesar de que não vimos mais o bala de borracha, não houve isso, o Justiceiro realmente matou. Outra curiosidade que eu acho que é um tanto interessante, que eu já abordei no vídeo também, é que tem um tom realmente mais adulto, aparecendo mortes, aparecem ali as pessoas derretendo durante a HQ, aparece essa moça um pouco mais provocativa no começo da HQ, e isso tudo faz com que a HQ realmente tenha uma dosagem um pouco mais adulta, menos bobinha, né? Realmente a sensação é que esse é um problema, um vilão, né? Que seria realmente perigoso, até mesmo se ele existisse no mundo real. Sendo bem possível que ele existisse de fato, né? Então aqui temos uma trama muito mais voltada para um público menos infantil, né? E levando em consideração que as crianças que começaram a ler em Homem-Aranha lá em, se eu não me engano, 62, 64, elas já têm aí pelo menos uns 20 anos de idade nessa altura, né? Porque provavelmente elas começaram a ler com cerca de 8, 10 anos. Então elas estão bem próximas ali dos 20. O que faz entender um pouquinho que houve uma tentativa, ou não, né? De tornar mais adulta a HQ. Outra coisa que pode ter permitido que a HQ fosse mais adulta foi a inserção de Marvel Preview, mais uma vez, que eu acho que é a maior influência que se dá nessa HQ aqui. E, curiosamente, na própria Marvel Preview existe um chamado para Giant Size Spider-Man. Então já estava nos planos construir essa HQ na sequência da Marvel Preview, mesmo tendo ali alguns meses de diferença.
Além disso, para a gente fechar, dá para dizer que a HQ, curiosamente, só foi publicada recentemente, na edição definitiva do Homem-Aranha, se não me engano, no volume 8. E essa HQ em específico, apesar de levar, inclusive, na capa o nome do Justiceiro, não faz parte da cronologia que o Marvel Unlimited define para o personagem. Então, a gente tem ali um salto dessa aqui para a próxima, que é a Marvel Action, onde o Justiceiro também aparece. Então, não sei se foi um erro de cronologia ali, eles devem ter, sei lá, um sistema que mostra quais personagens aparecem na HQ. Por algum motivo esqueceram de incluir essa, fazendo com que ela seja quase que uma HQ perdida na cronologia oficial que a Marvel tem dentro do aplicativo. Então, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu não consegui ainda editar o vídeo do Demolidor, mas provavelmente ele vai aparecer ao longo da próxima semana. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!